Bolsonaro saiu às 11 horas desse domingo, saiu do hospital, né? O ex-presidente deixou o hospital DF Star em Brasília, acompanhado de sua mulher, Michele, e dos assessores. E olha, ele já saiu falando em participar de protesto, né? Anistia, né? Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. O cara, uma hora, não pode sequer receber a oficiala de justiça. No momento seguinte já tá. Eu vou para o protesto. Qual. Ninguém merece. Qual que a gente confia, né? É no É. cara que estava na maca ou o cara que está saindo agora? E esse protesto também, Sofia, tá um pega pra capar, assim. Tá o Silas Malafaia insinuando que se o Bolsonaro não for, o último discurso vai ser o dele. Então o Silas Malafaia é candidato, gente? Tá um negócio assim bem. Tá esquisito esse negócio. Vai ser no meio da semana, né? E o Bolsonaro recebeu alta hospitalar. Vai ser em Brasília e já está dizendo que vai nesse protesto. Vamos começar aqui pela notícia dele da alta, depois a gente vai falar da tentativa de participação e o que os médicos dizem a respeito disso. Bolsonaro recebeu alta do hospital após 23 dias internado, lembrando que a cirurgia pela qual ele passou durou 12 horas, tá, gente? Então não foi um negócio. Pro pessoal que fala, ele não tomou facada, ele tá encenando. Não, ele tá mal de saúde. Só que, enfim, tá. Ele tá com uma coisa, na verdade, que é um ciclo que a extrema-direita faz, Sofia. Ele faz isso desde quando ele foi eleito em 2018. Ele se vitimiza por algum capítulo, aquece as bases dele, parte para outro ato extremo e depois volta a se vitimizar. Vocês veem que é um ciclo perfeito, assim. Ele fica eternamente fazendo esse tipo de coisa. E aí, o que diz a reportagem do UOL? Bolsonaro saiu às 11 horas deste domingo. O ex-presidente deixou o hospital DF Star em Brasília, acompanhado da mulher Michele e de assessores. Ele estava internado em um quarto após deixar a UTI, a unidade de tratamento intensivo, na quarta-feira, dia 30. O presidente estava com voz fraca. Inicialmente, Bolsonaro disse que apenas os médicos falariam, mas terminadas as explicações clínicas, ele acabou fazendo um breve pronunciamento. Bolsonaro criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, citou a anistia e abraçou apoiadores. Michele acompanhou tudo de longe e entrou no carro quando o marido já estava acomodado e o veículo ligado para sair. Aglomerações estão vetadas pelos médicos, além de sessões de fisioterapia. Os médicos também recomendaram que o ex-presidente não participe de aglomerações e evite contaminações e infecções. Então, o Bolsonaro tá de alta, mas o Cláudio Birolini tá falando assim, ó, não é para participar presencialmente do ato. No Poder 360, eles dão mais alguns detalhes. Bolsonaro diz que vai tentar participar de ato em Brasília. O ex-presidente teve alta médica neste domingo e diz que irá à manifestação se a situação de saúde do momento permitir. O que diz a nota aqui do Poder? Médicos do ex-presidente não recomendaram que ele compareça ao ato pela anistia. Ele recebeu alta do Hospital Death Star no domingo. O que ele disse aqui, ó? Caminhada pacífica em direção ao Congresso Nacional. Ele fez um resumo do protesto, escreveu aqui: 7 de maio, às 16 horas em Brasília, caminhada pacífica em direção ao Congresso Nacional. Tentarei estar presente se a situação de saúde do momento permitir, pela anistia humanitária. A caminhada pacífica pela anistia humanitária sairá da torre de TV na região central da capital em direção ao Congresso Nacional. Segundo o Poder 360 apurou, o evento será organizado pelo pastor Silas Malafaia. Um dos temas centrais da manifestação será o caso da cabeleireira Débora dos Santos, condenada pelo STF a 14 anos de prisão por pichar com batom a frase "Perdeu Mané" na estátua à Justiça em frente à sede da corte. Importante dizer, né, Sofia? O Poder 360 faz um belíssimo serviço aqui ao dizer que ela foi condenada por pichar com batom e não por tentar dar golpe de Estado, né, Poder 360? Que Que aí lindo, que lindo. vai jogando a narrativa bolsonarista Uhum. adiante. E por que ele tá se sentindo à vontade pra ir pra manifestação, Sofia? Por causa de publicações como essa, que nem matérias também da Folha, que traz aí uma coluna de opinião de um cara que diz que é um absurdo a Débora ter sido condenada a 14 anos. O Bolsonaro tá sentindo cheirinho de anistia. E tem gente dentro do Congresso, senhor Davi Alcolumbre, tentando fazer uma anistia meio mussarela, meio calabresa.
que não vai anistiar necessariamente o Bolsonaro, mas vai reduzir pena de bagrinho. Isso tudo é muito ruim, Sofia. É Isso é bastante passaporte para ter ruim. outro golpe. Exato, isso abre espaço para outro golpe e a gente também tem que pensar em uma outra coisa, Pedro, quando vem essa anistia dos bagrinhos aí. Ah, porque isso vai anistiar os bagrinhos, mas não vai anistiar o Bolsonaro. Peraí, isso é o projeto que tá entrando. A gente não sabe como é que é o projeto que vai sair. Porque gente, na Câmara dos Deputados é assim que funciona. Entra uma coisa, sai outra. Vai emendando aqui, vai tirando aquela outra coisa ali, alguém enfia um jabuti no meio. Quando você viu, o projeto que acaba sendo aprovado é completamente diferente daquele que foi proposto inicialmente. Então tem que ficar com uns 2 pés atrás com esse projeto de anistia aí. Os 2 pés atrás, e é uma coisa que o Adriano Diogo disse, inclusive a entrevista está disponível para membros aqui do Meteoro Brasil. O Adriano Diogo é ex-deputado estadual, foi do movimento estudantil na ditadura militar, foi torturado pelo Carlos Brilhante Ustra. Ele conta essa história em detalhes aqui do Meteoro. E ele diz aqui, ele falou para mim, mesmo com o Braga Neto preso, os militares não desistiram de dar golpe não, tá? O golpe é a norma para o setor militar brasileiro. Esse é o problema que a gente tem. Então, assim, se anistiar, se o Supremo não se impor, a palhaçada vai estar consagrada e a gente vai ter algum problema em 4, 8 anos no máximo. Porque eles não vão aceitar resultado eleitoral. Eles não vão aceitar as coisas como elas estão. Então o Bolsonaro está se sentindo à vontade, Sofia. Aquela coisa, eu não tenho nada a perder. E, na verdade, o que eu acho que vai acontecer depois de amanhã? A gente tá no dia 5 agora. Eu acho que ele não vai presencialmente, mas pelo menos pela projeção ele vai estar presente lá. E aí, isso para mim é um abuso, Sofia. A justiça tem que fazer alguma coisa. O Cacai me disse que com 15 testemunhas do Bolsonaro, dá pra ouvir todas as 15 em um dia só. Precisa prender logo esse cara. Uhum. Tá demorando Sim. demais. Sim, e eu me assusto um pouco quando eu vejo, inclusive, parte da esquerda comprando alguns discursos aí, como por exemplo esse da anistia para os bagrinhos e dizer que tá sendo exageradas as penas, etc. Eu já vi gente ligada à esquerda dizendo esse tipo de coisa. Eu fico, gente, desculpa, mas antipunitivismo tem hora. Não, falando bem sério, antipunitivismo tem hora. A gente tá na beira de um golpe. Antipunitivismo é pra pobre miserável que Não é pra golpista. Não é pra golpista. Golpista, inclusive, é rico. Esses têm que obedecer à lei, sim, gente. Sabe? Ah, mas isso vai se voltar contra a gente. Mas vai se voltar contra a gente, quer a gente faça uso ou não. A gente pode ser o mais democrático possível. A hora que eles derem o golpe, eles vão jogar a democracia pela janela e vão vir pra cima da gente. A gente já viu isso acontecer, República de Weimar lá na Segunda Guerra, na época que os nazistas estavam subindo ao poder, sabe? Não tem. Gente, não precisa de precedente. Se não existir precedente pra eles nos perseguirem, eles nos perseguem sem precedente mesmo. Então a gente não pode ser besta de deixar eles chegarem ao poder. Ponto. Exatamente. Então é isso, o Bolsonaro tá se sentindo à vontade e nada me tira da cabeça. Volto a dizer aqui no Meteoro, uma tese que eu tô trazendo faz tempo. Tudo isso, no final das contas, é uma campanha pelo Tarcísio de Freitas. Eles já estão escolhendo o substituto do Bolsonaro e eles estão no ritmo de 26. É por isso que tá rolando isso. Vamos ver o Bolsonaro quando recebeu alta, Sofia. Tô com o vídeo aqui. Vamos lá. Medo. Temos mesmo que fazer isso. Acaba que a gente sobrevive. Nós passamos as instruções pro presidente para que... Pensa bem, podia ser pior. Eu podia ter colocado a foto que tá nas redes dele, que eu vou poupar vocês disso, tá? Vamos só ouvir o que rolou na alta. Ele não participe diretamente do ato, presencialmente do ato, tá? Porque isso não seria recomendável nesse momento. A recomendação de evitar aglomeração, até pelo risco de infecções. Diz o cara que tá aglomerado. Não, ele tem que evitar aglomeração. O cara tá no mesmo. Como vocês acompanharam pelos coletivos. Se alguém empurrar, ele cai. Né, as intercorrências que ocorreram, todas foram... Tem até criança chorando.
né? A parte da pressão arterial foi muito bem controlada, a inflamação do fígado que ocorreu também foi totalmente controlado. Então, o presidente tem uma saúde muito forte, né? Não tem nenhum histórico de bebida, de cigarro. Então, isso contribuiu demais, né? Porque ao longo desses anos todos, submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, o presidente, aos 70 anos, realmente teve uma recuperação fantástica, muito acima da média, né? Foi uma internação prolongada frente ao procedimento cirúrgico que foi muito extenso, né? Muito complexo, mas a recuperação dele, sem dúvida nenhuma, foi acima do esperado, né? E todas as intercorrências que ocorreram foram realmente solucionadas e agora ele está... É isso, Sofia. Dizem que ele tá bem de saúde, eu duvido. Tem as outras imagens que são extremamente nojentas, mas eu vou poupar isso de vocês. Ele tirando a sonda, ele mostrando a barriga. Eu acho que ninguém merece isso, mas Não. ele segue explorando, assim, é marketing messiânico mesmo, tá, gente? Gente, botem na cabeça, isso é preparação pro Tarcísio, tá? Uhum, com certeza. Com certeza. Eu acho que a descrição do ciclo que você fez explica muito bem. E é um ciclo que é necessário para ele conseguir se manter nessa jogada, né? Porque ele não pode parar de se vitimizar e Uhum. nem parar de ser golpista, senão ele perde o público dele. Daí o se vitimizar vem para tentar segurar as respostas às atitudes golpistas dele, mas daí ele volta para começar o Uhum. ciclo tudo de novo. E só que a questão é que eu acho que esse ciclo de meio que já tá sendo quebrado, né? E não por vontade dele. A intimação dentro da UTI, para mim, é um exemplo disso. Sim. Fosse não muito tempo atrás, essa intimação não teria acontecido. Não teria Sim. acontecido. E isso é para meio que uma mensagem: olha, você pode se vitimizar o quanto você quiser. Isso não vai mais se proteger. Isso não Não vai vai. inibir o processo, né? Uhum. Não, e não O vai te pro... proteger, porque inibir o processo é protegê-lo, né? Na Sim. prática é isso. E vai acontecer também uma coisa importante essa semana, né, Sofia? Eu vou falar mais disso no próximo corte. A gente tem mais mandantes do golpe, da trama golpista, que vai ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então teremos fortes emoções, nem tanto por quem vai virar réu, mas pelo entorno, porque estão tentando fazer uma anistia e a turma está reagindo. Vamos ver quem que vai ganhar essa queda de braço. O problema é que não dá para confiar definitivamente no Congresso, né? A gente vai falar mais disso no próximo corte. Definitivamente não. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sofia. Ó, livrei vocês do pior do Bolsonaro, hein? Só mostrei ele ali paradão. Gente, não procurem tripas do Bolsonaro nas redes sociais, por favor. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais Plantão do Meteoro.